Neemias capítulo 6, versos de 1 a 9. Neemias 6, de 1 a 9. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: como enfrentar os velhos inimigos com novas faces. Velhos inimigos com novas faces. É impossível, na verdade, fazer a obra de Deus sem enfrentar oposição externa e interna. Cristianismo verdadeiramente não é um paraíso de férias. Cristianismo é batalha, sem trégua, sem pausa, sem descanso. O céu não é aqui. Aqui é lugar de luta, de refrega, de conflagração contínua, intermitente. Se você perceber, até agora Neemias enfrentou uma série de oposições, de estratagemas dos inimigos de fora. E nós listamos aqui quais foram estas investidas do inimigo contra o povo de Deus para que eles não reconstruíssem o muro. No capítulo 2, verso 10, você lê que quando eles souberam que o muro estava sendo reconstruído, isso lhes desagradou grandemente. No capítulo 2, 19, eles desprezam e zombam do povo. No capítulo 4, 1, eles são tomados de profunda indignação e escarnecem do povo. No versículo 2 do capítulo 4, eles humilham o povo, chamando o povo de judeus fracos e impotentes, tentando ferir a autoestima do povo. No capítulo 4, verso 3, eles fazem chacota do povo, dizendo: ainda que construam, passando uma raposa, vai derrubar o muro que eles estão levantando. No capítulo 4, verso 8, eles tentam promover confusão no meio do povo, perturbando a ordem interna. No capítulo 4, verso 11, eles intentam infiltrar-se no meio do povo para matar o povo, para provocar violência. E finalmente no capítulo 4, verso 12, eles espalham uma boataria nociva, tentando desestabilizar a paz, a comunhão, a harmonia, o clima para o trabalho. Se você perceber, no capítulo 5, Neemias vai lidar agora com problemas internos. E quando o povo de Deus está gerando problema no meio dele mesmo, o inimigo parece que dá uma folga. O inimigo não precisa ficar muito preocupado com um povo que está gerando problema para si mesmo. Quando o nosso problema é criado por nós mesmos, então nós já estamos, de certa forma, ocupados demais. E o inimigo, então, parece dar uma trégua. Mas tão logo o problema interno foi resolvido, o problema da usura, tão logo o povo voltou à obra, voltou à atividade, agora o inimigo novamente volta a atacar. Só que de uma outra maneira, porque quando eles voltaram à obra, Neemias nos informa que a construção do muro já está praticamente pronta. As brechas já foram reparadas,
O muro já está levantado. A única coisa que não está pronta ainda são as portas nos seus devidos lugares. A obra está pelo meio. E então o inimigo volta à tona, com insistência, entretanto com novas táticas, com novas estratégias. É o velho inimigo de cara nova. É o velho inimigo com novas táticas. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, à luz do texto lido. Vamos então, em primeiro lugar, observar as estratégias do inimigo para paralisar a obra de Deus. Note isso. O inimigo sabe o que quer. Deus sabe o que quer. Reconstruir os muros. O inimigo também sabe o que quer. Paralisar a obra. Podem ter certeza disso. O povo de Deus sabe o que quer. Fazer a obra de Deus. Promover o reino de Deus. Realizar a obra de Deus enquanto é dia. Obedecer a Deus. Tirar o povo do opróbrio, da vergonha. E o inimigo também sabe muito bem o que quer. Ele quer usar todos os métodos, estratagemas, para impedir o avanço da obra de Deus. Então, o primeiro ponto que nós queremos observar, quais são as estratégias que este inimigo vai usar para tentar paralisar a obra de Deus. Em primeiro lugar, a primeira estratégia do inimigo é tentar distrair os obreiros. Versículo 2. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Distração. Esta é uma das coisas mais sutis do inimigo para impedir o avanço da obra de Deus. Esse é um ponto fundamental aqui. As portas vazias e abertas colocavam em risco ainda o povo que estava em Jerusalém. E desta maneira, tentando paralisar a obra, tentando atacar a obra com outra metodologia, eles frustrariam o projeto completo, o projeto máximo, que era a reconstrução dos muros. E o que é que eles fazem? Eles tentam agora distrair os obreiros, paralisando a obra. De que maneira eles fariam isso? De que maneira eles fariam isso? Eles fariam isso tentando tirar os obreiros do trabalho que eles estão fazendo. Chamando para uma conversa, chamando para uma entrevista, chamando para um diálogo. Eu queria chamar a sua atenção para esse ponto, porque esta é uma artimanha muito sutil. Quando você se propõe a fazer a obra de Deus, muitas vezes o inimigo vai querer te tirar da trincheira, vai querer te tirar da frente de batalha, vai querer te tirar do ponto nevrálgico da obra e distrair você com outras coisas, Se você notar, por exemplo, quantas pessoas que largaram a obra de Deus no meio do caminho, quantos obreiros que trabalharam com denodo, com paixão, com zelo e de repente abandonaram a obra. Quantas pessoas que caíram neste laço? Quantas pessoas você conhece que trabalharam na igreja, que se dedicaram à obra de Deus, que pregaram a palavra, que evangelizaram, que foram pessoas envolvidas, que foram pessoas engajadas, mas que num dado momento, no meio do caminho, quase que com a carreira completa, retrocederam, entraram na jogada do inimigo, foram distraídas, como Demas, que amando o presente século, abandonou a Paulo e abandonou a obra do Evangelho. Nós temos que estar apercebidos, para não entrarmos neste jogo, neste estratagema do inimigo, e nos distrairmos daquilo que nós estamos fazendo. A segunda artimanha do inimigo foi dialogar com os obreiros. Ainda no verso 2, venham, vamos conversar. O inimigo nunca é tão perigoso como quando ele se torna aparentemente seu amigo. A sagacidade da serpente é mais perigosa do que o rugido do leão. O inimigo é muito mais danoso, letal, quando ele vem com a máscara de amigo. Quando ele vem tentando se aproximar de você, dizendo o seguinte: vamos conversar, vamos nos assentar ao redor de uma mesma mesa. Nós não somos tão diferentes, nós temos muita coisa em comum. Vamos entrar num acordo. Talvez o que estava acontecendo era o seguinte: eles disseram: olha, Neemias, agora reconhecemos que você é um líder.
Agora reconhecemos que você tem autoridade. Agora nós reconhecemos que você já fez o levantamento dos muros. Agora nós reconhecemos que Jerusalém é uma cidade autônoma. Mas agora somos vizinhos. Aqui está Sambalá, governador de Samaria. Aqui está Gesem, o arábio. Aqui está Tobias. Aqui estão os grandes líderes dos povos que circundam Jerusalém, que estão nas adjacências de Jerusalém. Nós não podemos conviver sem diálogo. Eles propõem uma conversa com Neemias. E aqui está o perigo da igreja parar para conversar, para dialogar com os seus inimigos, para discutir com os seus inimigos. Esta é uma maneira do inimigo tirar a igreja do foco, tirar a igreja da sua meta, do seu alvo, que é fazer a obra de Deus. Se você notar lá em Lucas capítulo 9, quando o Senhor Jesus Cristo está orando no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, os 9 discípulos ficaram no sopé do monte. E diz a palavra de Deus, no texto de Marcos, o texto paralelo de Lucas 9, que os discípulos discutiam com os escribas, dialogavam com os escribas. Mas enquanto eles discutiam e dialogavam com os escribas, havia um menino endemoniado, possesso, e um pai aflito, e uma multidão expectante, e uma expectativa que os discípulos pudessem fazer alguma coisa, mas eles não puderam. Às vezes a igreja está discutindo, está dialogando, está envolvida com o próprio inimigo da obra, em vez de fazer a obra. E essa é uma artimanha que Neemias discerniu. Se você puder fazer a aplicação, você vai entender o que está acontecendo aqui. Não seria isso, porventura, o chamado para o diálogo ecumênico? Se você perceber o que está acontecendo aqui, é isso. O que é o ecumenismo a não ser aqueles que não creem no mesmo Deus, que não têm a mesma fé, que não professam a mesma verdade, propõe agora para você: vamos nos assentar, vamos nos colocar ao redor de uma mesa, vamos planejar juntos, vamos trabalhar juntos. Nós não temos que trabalhar em linhas diferentes, em frentes diferentes. Em outros termos, a proposta ecumênica é esta: não pregue, dialogue. Não pregue, dialogue. Neemias percebeu isso. Se vocês notarem, o diabo durante quase todo o ministério de Jesus tentou enredar Jesus no diálogo, na conversa. E Jesus jamais aceitou dialogar com o inimigo. Nós precisamos estar atentos a esta questão, porque é uma artimanha para tirar-nos do foco. Terceira estratégia do inimigo para paralisar a obra: fazer mal aos obreiros. Olha o versículo 2. Neemias tinha discernido isso, que na verdade o diálogo era apenas uma cortina de fumaça, era uma fachada, era apenas a isca, mas o propósito final não era diálogo, era a destruição dos obreiros de Deus. E como é que você pode descobrir isso? Primeiro, pelo local que propuseram. Veja o versículo 2 aí. Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Essa região era a região próxima dos asdoditas. E você descobre no capítulo 4, verso 7, que os asdoditas estão mancomunados, conluiados com Sambalá, com Tobias, para atacarem e perseguirem Jerusalém. Eles querem tirar Neemias de Jerusalém e enviar Neemias a uns 30 a 40 quilômetros ao norte, como que num terreno neutro, para um diálogo. Mas essa proposta do local cheirava a traição, e Neemias tinha discernimento para entender isso. Mais do que isso, o propósito deles, Neemias entendeu claramente: eles querem destruir-nos, eles querem fazer-nos mal. Está no final do versículo 2. Neemias compreendeu que não era um tratado de paz, que não era um diálogo de acordo pacífico. Eles queriam fazer mal a Neemias. Um dos projetos do inimigo, queridos irmãos, é paralisar a obra, destruindo os obreiros. Se você ataca o obreiro, você paralisa a obra. E esse era o projeto deles. Terceira coisa, o melhor quarto expediente deles: vencer os obreiros pelo cansaço. Olha o verso 4, por favor. Verso 4 diz assim: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Se você notar, uma
das principais estratégias do inimigo é a insistência. Insistência. É só você voltar a sua memória para Gênesis 3, para lembrar como é que foi que a serpente enganou Eva. Começou com um diálogo, com uma pergunta sutil. É assim mesmo que Deus disse? Você nota que o inimigo começa sutilmente, dando a impressão que está interessado em você, que se importa com você. O inimigo chega para você com sutileza, dizendo o seguinte: olha, você merece mais, você tem muito pouco, você pode alcançar muito mais, você pode atingir níveis muito mais altos, você foi capacitado para receber muito mais do que o que você está recebendo. Na verdade, você está sendo injustiçado. É assim mesmo que Deus disse: de toda árvore do jardim não comereis. Disse: não, Eva, não, nada disso. Deus disse que de toda árvore do jardim podemos comer. Só que Eva acrescentou um fato que Deus não havia dito. Nem nela tocareis. Deus não falou nada disso. E aí, quando a serpente percebeu que Eva estava vulnerável nas suas convicções em relação ao que Deus havia dito, ela continua o diálogo. Não. Certamente não morrereis. Sereis como deuses. É a insistência no diálogo. Meus irmãos, nós não fomos chamados para dialogar com o inimigo. Nós fomos chamados para vencer o inimigo. Dialogar com o inimigo é um grande risco. Ele tem milhares de anos de experiência na arte da tentação. A Bíblia nunca nos manda a dialogar com o inimigo. E se você notar, a insistência é uma arma dele. Você pega, por exemplo, lá a história do Sansão. Como é que Dalila venceu Sansão? Falando hoje, falando amanhã, falando depois, outra vez, mais uma vez. E o que a Bíblia diz? Sansão foi tomado de uma impaciência de matar. E ele abriu o jogo. Não é essa artimanha para que as pessoas caiam na tentação e no pecado? Fala hoje, fala amanhã, fala depois, seduz hoje, seduz amanhã, seduz depois. Vai minando, vai enfraquecendo as reservas, vai abrindo a guarda. Via de regra, ninguém cai numa única pancada, numa única proposta. Vai se minando pouco a pouco. Mandaram um recado, mandaram o segundo, mandaram o terceiro, mandaram o quarto, vão mandar o quinto. É a insistência. Agora preste atenção que não é apenas a questão da insistência, a sutileza. Olha você o verso 4 que está escrito aí. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Lembram vocês das outras artimanhas? Está irado, está chamando de judeu fraco, está dizendo que se uma raposa passar derruba o muro, está querendo entrar para fazer confusão, está querendo entrar para matar, está espalhando boataria. Agora não, é manso, está pedindo, é cortês, é gentil, é educado. Vejam vocês que ele mudou de tática, mudou de cara. O inimigo é o mesmo velho inimigo, mas mudou de cara. Agora é educado, agora é dócil, agora tem uma palavra boa, agora tem uma palavra redonda, doce, melíflua, parece que azeitada e cheia de mel. Ele não manda nada, ele não acusa, ele não humilha, ele pede. Vamos sentar, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos nos assentar ao redor da mesma mesa. Sutileza. Nós temos que entender isso. Quinta arma do inimigo: falar mal dos obreiros. Falar mal dos obreiros. Versículos 5 a 7. E aqui eu chamo a sua atenção para o primeiro fato, que agora, já que as 4 tentativas não prosperaram, agora eles botam a unha de fora. O inimigo é sempre assim, você percebeu? Ele vai de mansinho. Se você não abre a guarda, aí ele bota as unhas de fora. Aí, o que acontece? Olha o verso 5. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. O que é essa carta aberta? Se fosse hoje, sabe o que seria uma carta aberta? É o Sambalá convocando a imprensa para uma entrevista coletiva, dizendo o seguinte: olha, eu tenho muita coisa feia para falar para vocês acerca desse Neemias. Eu vou convocar uma entrevista coletiva, chama a imprensa, eu vou revelar a vocês quem é esse líder de vocês. Eu vou espalhar para o mundo inteiro coisas
terríveis, e vocês vão ficar chocados com o que eu tenho para falar. O que na verdade está acontecendo nessa carta aberta é um assassinato moral. Já que eles não puderam destruir a vida de Neemias, eles querem destruir a reputação de Neemias. Meus amados irmãos, não é essa a artimanha do inimigo. Não importa se a notícia é verdadeira ou não, boato espalhado é igual um saco de pena jogado do alto de uma montanha. Não dá para recolher todas as penas. A boataria é uma arma terrível, demoníaca. Não sei se você sabe, certamente sabe, que esse é um dos princípios da psicologia. Parece que Sambalá conhecia esse princípio. E o princípio é o seguinte: as pessoas estão sempre prontas a acreditar no pior com respeito aos outros. Você já viu o que dá ibope na imprensa? O que é que mais sai em manchete de jornal? É notícia boa ou notícia ruim? Parece que o ser humano tem uma avidez por notícia ruim. Parece que há um prazer maligno no coração do ser humano para acolher aquilo que é mal. Parece que Sambalá acreditava nisso, sabia disso e explorou essa questão. A questão do boato é um perigo. Eu contei aqui para os irmãos há um tempo atrás, quando pregava sobre Tiago capítulo 3, o que aconteceu na cidade de Denver, no Colorado, no finalzinho do século XIX, começo do século XX. 4 repórteres aguardavam um senador chegar em Denver. E esse senador daria uma entrevista, uma coletiva para a imprensa sobre um grande projeto que estava sendo feito. E a imprensa estava lá aguardando a chegada do senador e uma grande multidão o esperava. E para frustração de todos, o senador não chegou. E os repórteres então, decepcionados, querendo ter uma matéria quente para o jornal, foram para um hotel, o Oxford Hotel, e beberam e se embriagaram aquela noite. E de manhã pensaram, nós temos que mandar uma notícia quente para o jornal. E inventaram uma notícia. E a manchete da notícia é essa: a China resolve derrubar as suas muralhas multisseculares. E essa notícia estampa-se no jornal de Denver, chega à China como uma bomba. Os chineses se revoltaram contra os ocidentais, começaram a perseguir os cristãos na China, começaram a expulsar os ocidentais da China. Isso provocou a revolta dos Boxers em 1900, quando milhares de pessoas foram mortas. Foi preciso existir uma intervenção internacional dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Japão. Isso mais tarde foi a base fundamental da Revolução Comunista na China, com milhares de pessoas mortas. E cristãos e ocidentais perseguidos por causa de um boato. Um boato. Isso deve nos alertar acerca do perigo do boato. Mas mais do que isso, você nota ainda que os inimigos questionam a motivação do povo. Olha aí, por favor, versículos 5 e 6. O versículo 6. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Ou seja, o inimigo vem agora e questiona as suas intenções, suas motivações. Então, você está trabalhando, só que você tem outra intenção. Você esconde uma carta na manga. Seu propósito não é bem a segurança de Jerusalém. Na verdade, o que vocês estão intentando é rebelar-vos contra o rei Artaxerxes da Pérsia. O que vocês estão promovendo não é a reconstrução de uma cidade. O que vocês estão promovendo é uma rebelião. Não apenas questionam a motivação do povo, questionam a motivação do líder. Neemias, você está tão interessado na liderança desta obra porque você quer ser o rei de Jerusalém. Você tem uma segunda intenção. Você tem um propósito por trás de todo este empenho corajoso seu. É que agora eles querem intimidar através de uma carta aberta. Você sabe que comentário ruim, de boca em boca, se espalha. E o que estes homens queriam é que este comentário chegasse até os ouvidos de Artaxerxes. Por quê? Porque você sabe que eles já tinham logrado êxito na primeira tentativa da reconstrução de Jerusalém.
sob a liderança de Zorobabel e Esdras, eles tinham paralisado a obra, está lá em Esdras 4:21. Eles já tinham conseguido a paralisação da obra uma vez. Esse nós vamos conseguir a segunda vez. Espalhando um boato, espalhando uma mentira. Mas eles acusaram mais. Acusaram Neemias de subornar profetas. Vejam vocês que eles acusam Neemias não apenas de um político rebelde, mas de um religioso apóstata. Olha você aí no versículo de número 7. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. São acusações pesadíssimas. Vejam vocês que o mesmo que está fazendo essas acusações levianas e mentirosas é o mesmo que docemente chamou para um diálogo. Agora ele põe as unhas de fora. Agora ele se revela tal qual ele é. Daí a nossa necessidade de nós não nos enganarmos, porque a amabilidade do inimigo é pior do que a espada do inimigo. Vem agora uma quarta artimanha do inimigo: chantagear os obreiros. Chantagear os obreiros. Olha aí, versículo 7b. Depois de todas estas acusações mentirosas, levianas, desta carta aberta, desta entrevista coletiva, deste assassinato moral, olha o convite deles. Na parte B do verso 7. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Ora, esse vem agora do verso 7 é bem diferente do vem do verso 2. O verso 2 ele diz, vem, encontremos nas aldeias do Vale de Ono. O primeiro vem é um vem doce, fraternal, amigável, do diálogo, do entendimento, da mesa de negócio. Esse outro vem do verso 7, não. Agora é o seguinte, vem, porque se você não vier, a coisa fica feia para o seu lado. Venha, porque senão eu arrebento com a sua vida. Este segundo vem é o vem da pressão, da chantagem. É assim que o inimigo age. Mas finalmente, queridos, em sétimo lugar, como é que o inimigo age? Ele age tentando atemorizar os obreiros. Versículo 9. Preste atenção no verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. O propósito final do inimigo é paralisar a obra, intimidando os obreiros. É nesse sentido que a Bíblia diz que os covardes não entram no céu. Quem é o covarde? O covarde é aquele que conhece a verdade, mas que não tem peito, coragem para assumir os riscos. Ele sabe a verdade, mas ele não assume. Na hora de se posicionar, ele bambeia as pernas, ele transige, ele negocia, ele faz o jogo, ele prefere se curvar diante do inimigo. E se você notar, a marca de um cristão verdadeiro é aquele que vence o diabo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Ele está pronto a morrer, ele não transige, ele não abre mão, ele não cede. As convicções são absolutas. Nós precisamos de uma geração, irmãos, de convicções absolutas. Gente que vive e morre por suas convicções. E é muito importante dizer que cristianismo não é a mesma coisa do islamismo. O islâmico também morre por suas convicções. Ele enche o corpo de bomba e explode o seu corpo numa praça. Só que ele não tem convicções da verdade. O cristianismo, as suas convicções são fundamentadas na verdade de Deus. Não é uma religião, não é uma filosofia. É a verdade do Deus eterno. E diante da verdade de Deus, nós precisaríamos estar prontos para viver e morrer. Segundo ponto, para terminar, é o último ponto da nossa meditação. Vamos ver então como é que Neemias enfrenta este ataque do inimigo, quais são as armas dos obreiros para vencer o inimigo. Primeira arma que Neemias usa é o discernimento espiritual, no versículo 2. Discernimento. O inimigo propõe diálogo, propõe acordo, propõe mesa redonda, propõe o entendimento. Neemias percebe que por trás da proposta de diálogo tinha uma intenção de lhe fazer mal. Vejam vocês que Neemias não se encanta com a proposta de diálogo e Neemias não se intimida com a ameaça. Neemias não cai nem na cilada da sutileza, nem com o rugido do leão. É preciso ter discernimento espiritual. Se existe uma época em que os crentes precisam de discernimento espiritual, a nossa é uma. Porque existem muitas vozes, muitas propostas, onde situações divergentes, contraditórias, opostas,
estão nos convidando para sentar à mesa, para o diálogo, para estarmos juntos, para darmos as mãos, para trabalharmos juntos. E Neemias lá atrás disse, vocês não têm nem participação, nem memorial em Jerusalém. É preciso ter discernimento para fazer isso. Segunda coisa que Neemias vai discernir com muita clareza, compreensão da importância da obra que você está fazendo. Versículo 3, olha aí a resposta de Neemias. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Meu amado irmão, se você parar para perceber quantos crentes, quantos líderes começam a ficar seduzidos por privilégios, por posições, por vantagens que o mundo oferece. Quantas pessoas deixam as trincheiras do reino para abraçar outras fronteiras por causa de propostas sedutoras. Charles Haddon Spurgeon dizia sempre para os seus alunos, pastores, se o mundo vos oferecer a posição de um ministro de Estado, não vos rebaixeis, deixando a posição de embaixadores dos céus. Quantos pastores deixando a trincheira do ministério? Quantos obreiros deixando a obra de Deus por favores temporais, humanos, limitados? Neemias disse para os seus contendores, eu não posso deixar esta grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Ele compreendia que o que ele estava fazendo era uma grande obra. Preste atenção nisso. Você e eu somos chamados para sermos cooperadores de Deus, de estarmos trabalhando na implantação do reino de Deus. Os reinos do mundo, por grandes que sejam, eles vão cair. Caiu o Egito, caiu a Babilônia, caiu a Síria, caiu o Império Medo-Persa, caiu o Império Grego, caiu o Império Romano. Os países poderosos caíram, estão caindo e vão cair. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Você está fazendo uma grande obra. Você está trabalhando para um reino que é eterno. Neemias compreendia isso. A segunda coisa que Neemias compreendia, queridos irmãos, é que esta obra exige atenção exclusiva. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Não posso descer porque estou fazendo uma grande obra, não posso parar. O que eu estou fazendo não apenas é grande, é vital, é importante, é imprescindível. A terceira coisa que ele compreende é que não apenas essa obra é grande e vital, mas esta obra também é grande e prioritária. Neemias não vai deixar o que é mais importante e urgente para atender a algo menor. Nós temos que entender isso. O que é que nós estamos fazendo? Que obra é essa que nós estamos realizando? Terceira maneira de Neemias enfrentar o inimigo. Prudência espiritual. Versículo 3. Eu acho essa questão aqui fundamental. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, mas ele não fala nada, dizendo o seguinte, eu não vou ir, eu não vou dialogar com vocês, porque vocês querem me matar. Eu não vou porque vocês estão intentando mal contra mim. Eu não vou porque vocês estão conspirando contra mim. Eu não vou porque vocês são meus inimigos. Neemias não fala nada disso. Na justificativa dele, ele só valoriza o trabalho que ele está fazendo. Isso chama-se prudência. Tem hora, irmãos, que nós temos que aprender a ficar calados. Tem hora que nós precisamos ser prudentes, de não dar munição ao inimigo. Neemias não fala o que não tem necessidade de falar. Quando ele tem que enfrentar o inimigo, ele enfrenta de cara. Mas ele não tem que colocar a causa de não ir, porque os inimigos estão tramando. Ele diz, eu não vou porque eu estou fazendo uma grande obra. Ele valorizou o trabalho que ele estava fazendo. Não as intenções do inimigo contra ele. Isso chama-se prudência. Quarta coisa que Neemias faz é firmeza de propósito. Se o inimigo, versículo 4, se o inimigo manda 4 vezes o mesmo pedido, a mesma proposta, ele também manda 4 vezes a mesma resposta. Eu não vou descer, eu não vou descer, eu não vou descer, eu não vou descer. Ou seja, a igreja precisa dizer o seu não com a mesma altura, com a mesma insistência que diz o seu sim. Isso chama-se firmeza de propósito. Ou seja, você não vai abaixar as armas, você não vai abaixar a guarda, você não vai ceder. Quinta maneira de enfrentar o inimigo, talvez essa seja estratégica aqui no texto.
integridade pessoal. Veja você, integridade pessoal, versículos 6 a 8. Note aí que a acusação, a carta aberta, a imprensa coletiva, o assassinato moral só não prosperou porque Neemias era um homem íntegro. Já imaginou, irmãos, se alguém tem culpa no cartório, se alguém tem pendências, se alguém tem maracutaia escondida, se alguém está aí comprometido com o sistema, e de repente o inimigo diz, olha, eu vou para a imprensa e vou botar a boca no trombone. Coitado do Neemias, estava arruinado. E eu vou lhes dizer que esses que estão chantageando têm os seus representantes lá dentro de Jerusalém. Preste atenção nisso. Os nobres estavam, de certa forma, um pouco mancomunados com esses inimigos. Esses inimigos estavam, de certa forma, associados com os nobres e também, pasmem os irmãos, com a classe sacerdotal. Ou seja, a força política e religiosa de Jerusalém estava, de certa forma, comprometida com os propósitos desses inimigos. Ai de Neemias, se ele tivesse alguma coisa pendente, se ele não fosse um homem íntegro. Meus amados irmãos, nós precisamos manter a nossa vida limpa. Limpa. Pode ter certeza disso, que o inimigo não vai hesitar em vasculhar a nossa vida, em fazer uma devassa na sua vida. Não tenha dúvida que o inimigo não apenas faz essa devassa, como joga no seu rosto aquilo que você fizer às escondidas. A vitória de Neemias foi que ele era um homem íntegro. Ele não tinha o que temer. Sabe, queridos, quando se tem uma culpa escondida, via de regra as pessoas perdem a coragem para o confronto. Eu não sei se você já leu a Bíblia nessa perspectiva, mas sempre que eu leio a história de Davi, dá-me a impressão que Davi se sente como que constrangido, incapacitado de confrontar os erros de seus filhos, por causa daquela situação da sua vida. Quando você olha para a mesma situação da vida do sacerdote Eli, ele não confronta os seus filhos, por quê? Porque você lê lá que ele estava, de certa forma, ligado aos seus filhos, quando os seus filhos iam lá e hostilmente, violentamente, pegavam a carne do sacrifício, que não era direito, e faziam churrascadas. Diz a Bíblia que o Eli comia o churrasco com seus filhos, estava unido a eles no pecado deles, agora não podia mais confrontá-los. Nós precisamos manter a vida limpa, íntegra, porque do contrário perdemos a autoridade. Finalmente, queridos, como é que Neemias enfrenta o inimigo? Com oração por fortalecimento. Veja o verso 9b. Neemias chega diante de Deus e diz, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tem hora, querido irmão, que não basta apenas os recursos do céu. É preciso clamar pela munição do céu. Não bastam os recursos da terra, é preciso clamar pela munição do céu. Recursos do céu. Tem hora, querido irmão, que suas mãos se enfraquecem. Fazer a obra de Deus não é fácil. Você não tem descanso, você enfrenta uma luta sem trégua, e parece que Neemias sai de um problema, enfrenta outro, sai de um, passa por outro, e ele não tem pausa, ele não tem trégua. E a única coisa que este homem precisa fazer é dizer, Deus, fortalece as minhas mãos, Deus. Fortalece as minhas mãos. Se Deus não guardar você e eu da fúria do inimigo, da perseguição do inimigo, das acusações do inimigo, nós por nós mesmos não temos estrutura, não temos reservas, não temos forças para continuarmos, irmos adiante fazendo a obra de Deus. É preciso clamar ao Senhor. E então, terminando, concluindo, eu chamo a sua atenção para 4 coisas. Primeiro, a vida cristã é uma batalha sem trégua. Neemias enfrenta a batalha antes, durante e depois de reconstruir os muros de Jerusalém. Não espere descanso aqui. Aqui é luta. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Segundo, a vida cristã é uma batalha em várias frentes. Você não pode apenas cuidar de uma área, deixando a outra aberta, desguarnecida. Neemias estava preocupado com os problemas de fora, os inimigos de fora. De repente, abriu-se uma brecha intestina, interna,
E ele precisou chamar os nobres, chamar os magistrados e tratar do problema. Porque a luta às vezes é externa e às vezes é interna. Como Paulo diz, temores por dentro, pressões do lado de fora. Terceiro lugar, a vida cristã é uma batalha que exige preparo. Neemias conhecia Deus, conhecia si, conhecia o povo e conhecia as estratégias do inimigo. É preciso preparo. Mas louvado seja Deus. Em quarto lugar, a vida cristã é uma batalha vitoriosa. A vitória pertence ao povo de Deus. Se a igreja for fiel, se a igreja andar com Deus, a igreja é invencível. Louvado seja o Senhor por isso. Porque o seu Senhor é invencível. E se nós estamos com Ele, nós não precisamos temer. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.